Pronto, você me escuta, Aziel? Em alto e bom som. Tudo bem, mestre? Tudo bem. Primeiro, quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para gente conversar um pouquinho sobre você e também sobre a sua candidatura a deputado federal. Já quero lhe agradecer demais. A honra é toda minha e, assim, é mais do que é importante a gente estar participando, né, dialogando com as pessoas. E você que faz parte da cultura, que leva com certeza informação diária, nada melhor do que conversar com uma pessoa que vem do povo, né? E eu acho mais do que pertinente e obrigação nossa se dirigir ao nosso público e mostrar nossas propostas e deixar que as pessoas conheçam nossa vida pregressa e possam estar escolhendo, né, irmão? Eu que me sinto honrado, Ô, viu? E agradeço o convite. Aziel, nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Cicleide Gomes Lima? Olha, é uma longa história, né? Assim, Gomes é meu nome de batismo, né? Meu pai tinha um amigo que era médico, e aí, meu pai é agricultor, assim, pouco estudo na época, e ele achava muito interessante o nome dele, e foi colocar o meu nome parecido com o do médico. Na época o cartório errou, aí vai botar Ed Gleison, aí botou Cicleide, né? E aí ficou esse nome. E chegava na universidade, eu chegava, o pessoal brincava muito. É homem, professor. E aí acostumei com isso, né? Não ligava, nunca liguei com essas questões. Mas aí, certa vez, eu olhando o meu nome, porque todos nós temos um anjo do dia de nascimento. E o meu é Aziel. E aí, observando, eu achei muito interessante. Aí disse, eu vou usar para o nome artístico Aziel. E pegou o nome, e até hoje a gente trabalha com o nome, um nome que é muito abençoado para mim. E muitos professores terminam o curso de Direito. Ah, eu quero tirar o nome, quero trocar o não. Meu pai escolheu, vai permanecer meu nome de batismo. Então, esse Cleide Gomes de Lima é o Aziel Lima, poeta no dia a dia. Aziel, você tinha, eu não sei se ainda tem, um trabalho junto com as escolas, com essa galera mais jovem, sobre o ECA. Você ainda continua com esse trabalho? E se sim, explica a importância desse trabalho que você levava como palestrante. Bem, a gente tem, esse trabalho continua com ele. Esse trabalho foi o seguinte, eu fui conselheiro tutelar aqui em Campina Grande, 2016 a 2020, mais ou menos, certo? Onde a gente exerceu esse cargo, com muito, eu aprendi muito, o conselho tutelar para mim foi uma experiência muito ampla, né? E aí, quando eu cheguei no conselho, eu via muita dificuldade de trabalhar com as famílias, porque eu chegava para cobrar de um pai determinada situação, eu via que ele estava ali todo perdido, não conhecia nem seu direito, nem seu dever. E eu digo, como é que eu estou fazendo aqui meu papel, me dirigindo a esse cidadão, cobrando dele uma obrigação que nem ele está entendendo o que eu estou passando. Então comecei a entender o quanto era importante levar o Estatuto da Criança para as escolas. E aprimora, eu sou coordenador, já tenho um projeto de coordenar na escola, né? Crack, tabagismo, alcoolismo, DSTs, racismo, homofobia, preconceito. Então, eu disse, eu vou fazer algo pelo Conselho Tutelar. E comecei a pensar, aí escrevi o ECA em versos. E aí, para Primório, uma loucura. Você trazer a lei fria para a cultura popular. Né? Mas aí o trabalho pegou. Hoje a gente dá palestra em todo o Brasil. Trabalho aceito, que a gente dá palestra para criança, para adolescente, para papai, para mamãe, para família no geral, para escolas, para sábado, para conselheiros tutelares e rede no geral. Né? Eu tive agora há pouco no Rio Grande do Norte, lá em Areia Branca, onde a gente tinha mais de 400 conselheiros tutelares. A gente teve a honra de levar o nosso trabalho e sempre quando a gente chega lá diante de grandes palestrantes da nível Brasil, como o Dr. Muli Giacomo, e vários outros, Maduca, né? E outros que tem a Luciano Bettiati, são reconhecidíssimos no Brasil, tem vários livros escritos, a gente está ali e o nosso respeito sabe, de igual para igual. Então, eu fico feliz porque a gente levou a nossa cultura, a gente defende a nossa bandeira. Está lá Ziel com o chapéu de cangaceiro ao mesmo tempo de vaqueiro, né, do nosso vaqueiro tradicional, e levando a lei fria, levando o debate com as famílias, mostrando que é capaz de unificar forças. Porque o conceito é a base fundamental dos direitos humanos. A gente, para acreditar na criança ou adolescente, a criança é futuro, o adolescente é futuro. Não, primeiro, para antes de ser futuro, ele é presente. Se a gente não investir no hoje, a gente não vai ter um futuro decente para um futuro cidadão, concorda? Aziel, como é que você se descobre poeta? Jovem, Olha, criança? uma longa história assim complexa. Eu, na realidade,
nunca me vi poeta, nunca me vi em trabalho social, mas o trabalhar de Deus ele é bem mais diferente do que a gente imagina. Do que Deus faz, a gente nunca vai entender, mas ele tem seus mistérios, seus propósitos, né? E aí eu roqueiro, gostava muito de rock pesado, Iron Maiden, Nirvana, e aí fui pra Bahia, morar um tempo lá com meu irmão, ele tem banda, palco, som, e aí comecei a conversar com eles, e rapaz, você tem uma veia poética muito boa, você escreve muito bem, mas busca a raiz nordestina, só que modéstia à parte, você veja como nossa cultura não é divulgada, né? Eu não conhecia bem, assim, a cultura regional, a exemplo de Marinês, Sivuca, né? Jacques, enfim, poetas como Manuel Monteiro, Pinto de Monteiro, e diversos Leandro Gomes de Barros, enfim, diversos poetas que a gente tem muito bom. Mas por a gente não ter acesso como deveria, terminava que eu não conhecia. E daí, por muito ele me trazer essa mensagem, eu fui para o lado do rap. Aí mudei um pouco, só bateu nordestina, poesia, tem tudo a ver. Mas ele disse, não, ainda não é seu caminho, rapaz, isso é muito bom, pesquise mais. Aí voltei para Paraíba e comecei realmente a pesquisar. De tanto ele falar, ele é muito barrista, né? Ele é muito nordeste, bem terra do oxente, e me ensinou muito a ver esse lado. E assim, me apaixonei por essa cultura e hoje eu respiro ela, sabe? Eu respiro a poesia popular, eu respiro as nossas tradições, eu respiro o oxente, o pro modo pro que tem orgulho de ser nordestino. Sempre tive, mas passei a ter mais aguçadamente. Passei a enxergar de outra forma, passei a ver os valores, o sentimento que a poesia nordestina, que a cultura nordestina traz para o seu telespectador, né, o seu ouvinte, enfim. Aziel, você é um poeta de raízes, troncos e folhas nordestinas. Como está a cultura nordestina? Ela corre risco? Você fala no qual sentido assim? De influências externas e da falta de... Eu digo que às vezes o nordestino não tem tanto orgulho da sua própria cultura. Se diz ter orgulho, mas ele, em algumas situações ele é envergonhado. Essa propagação, essas influências de fora, a nossa cultura corre risco dessas influências, você acha isso? Olha, eu acho que sim, assim, sabe por quê? Você falou bem, a nossa cultura ela é muito rica e falta ela ser mais elevada ao nosso público maior, que justamente é as escolas, o Clube de Mães, a nossa televisão, a nossa imprensa, no geral, de rádio a TV, divulgar mais, valorizar mais, sabe, levar mais a ênfase, porque é o seguinte, eu converso muito com um amigo meu, ele é coronel da Polícia Militar, o coronel Gilberto Silva, é um grande amigo da cultura, sabe, é um cara muito apaixonado pela cultura, e é uma pessoa que, assim, me ensinou muito também a construir esses valores. A gente é amigo e irmão e a gente constrói muito esse valor junto. E uma coisa que a gente discute muito nesse sentido é que, vamos lá, a criança, o cordel vai para a escola, a criança não conhece, então não gosta. O adolescente não gosta de cordel. Não, Nanina, não. Provei isso na prática. Comecei para as escolas, comecei para as escolas da palestra, sabe, na estadual, na municipal, nas escolas particulares. E, rapaz, você descobre grandes artistas, grandes nomes. Você descobre ali adolescentes criando poesias belíssimas, crianças, enfim. Você descobre vários talentos ali. E muitas vezes ficam com vergonha de mostrar esse trabalho porque não vê essa proliferação nas escolas. Então, hoje a gente já vê muitos professores já pregar essa mensagem. A gente já vê muita direção de escola trabalhar o cordel, a literatura. E você vê o quanto ela é abraçada quando você leva diretamente, assim, na prática para a criança, para o adolescente. Eu pego o público, assim, de 250, 300, 400 crianças, adolescentes, crianças, assim, no Pipe. E, assim, é uma coisa divina, sabe? Você conseguir passar aquela mensagem, você conseguir dialogar, você conseguir levar para eles uma mensagem que é nossa e está distante da gente. Eu acho que o que mais ameaça a nossa cultura somos nós mesmos. Por termos, muitas vezes, assim, o desprazer ou, sabe, a falta de acreditar no que é nosso. Então, se eu não levo para as escolas, se eu não vai para a rádio, para os clubes de mães, para as SABs, para a TV, pronto, meu programa, por exemplo, eu tenho vários programas hoje, né? E um deles é o Jovem Repórter, que é um projeto meu também, que forma comunicadores, né? Hoje já passou por mim mais de 2.000 alunos aqui, que estão em rádio, em TV,
E o Jovem Repórter, ele nasce quando eu começo a perceber que eu levava o cordel para as escolas e colocava, às vezes convidava um adolescente ou criança para ler, para poder interpretar aquele trabalho. E eu começava a ver o medo, a vergonha, né? E aí volto para as bibliotecas, outro projeto que a gente tem. E nas bibliotecas tem a roda de leitura. As senhoras do mesmo jeito, os senhores ficavam assim, sozinho com a gente, lia o livro bem. Quando botava, olha, você entendeu o que é do livro? Explica aqui pra gente, que cada um levava semanalmente o livro para casa, né? E naquele dia a gente se encontrava, cada um ia dizer o que leu daquele livro. Então, se tivesse 20 pessoas, você terminasse, você conhecia 20 títulos diferentes. Uma leitura bem diferente. E aí você vê que a pessoa lia bem, mas quando colocava ele falar em público, ele, sabe, estancava, dava aquele medo. Então começamos a trabalhar o Jovem Repórter, porque começamos a perceber que precisava desse tripé social. A biblioteca não seria só um espaço para livro, um amontoado de livros. A biblioteca começou a caminhar através do Cordão na Escola para as escolas. Mas aí ela precisava também que essa comunicação fosse proliferada por quem estava ali assistindo as nossas palestras. Aí veio o Jovem Repórter e cada projeto desse tem tido uma soma muito positiva. E voltando, nós temos hoje Nordeste Diversos, que é um programa voltado para a cultura regional, é uma resistência semanal, você sabe, não é fácil manter um programa desse, e a gente mantém. E lá a gente recebe, tanto faz ser a criança que está começando, o adolescente que está começando sua poesia, como o artista renomado a nível Brasil, que a gente já recebeu, o carinho, o respeito é o mesmo, porque a arte é de cada artista, de cada identidade dele. Então, quando a gente começa a perceber isso, dá o valor a cada um da forma que ele merece, a gente consegue levar a nossa cultura de forma poética, de forma ética, de forma decente e, com certeza, a gente inspira a um proliferar maior. Aziel, você hoje está candidato a deputado federal, e agora a gente vai entrar mais na área política, e depois a gente marca uma live só para falar de cultura. Vamos entrar mais um pouquinho agora um pouquinho não, a nossa live, o objetivo mais é a questão política, que é a sua candidatura. Essa decisão de você sair candidato foi fácil? E por quê? Antes eu vou deixar um abraço para a Daiane aqui, outros amigos que estão acompanhando aqui a live. Muito interessante, né? O pessoal está aí disponibilizando esse tempo para a gente, né, meu irmão? E a gente tem que estar aí sempre lembrando deles. Olha, eu nunca fui político partidário. Para ser sincero, eu nunca me adaptei, nem nunca também gostei, na realidade, da política partidária, certo? A gente sempre foi político de políticas públicas. Está na comunidade, faz o nosso trabalho, e sempre está apoiando alguém, acreditando em alguém. Só que aí a gente tem uma militância muito boa. Tem vários amigos em várias áreas, do advogado ao policial, do professor ao psicólogo, do adolescente ao professor, do aluno, com certeza, ao mestre de sala de aula. A gente tem essa militância, né? Então, o pessoal chegou e disse, Zé, a gente sentou aqui com você hoje, a gente decidiu que você é o nosso candidato. Independente do resultado, você vai ser nosso candidato. Porque a gente apoia muita gente, eles vêm aqui e não aparece mais. Então, a gente cansou disso. Independente do resultado, é você o candidato. Você é um cara que tem preparação, é um cara que tem serviço prestado, é um cara que a gente respeita, que tem uma credibilidade pra gente. Então, assim, a gente quer você. Mas você não tem querer. Então, assim, coloquei meu nome e aí estamos aí na militância, respeitando a tudo e a todos. A nossa campanha não é aquela campanha de agressão com ninguém, não. É campanha de projetos, é campanha de mostrar à população a importância do voto consciente, que é um voto transformador, deixando as pessoas livres para pensar e poder interagir de forma... Não é porque você é meu amigo, você vai votar em mim. Não. Você vai analisar minha vida pregressa, meu histórico, o que eu tenho de propostas, o que eu já fiz, para que você possa entender que a política é isso. Quando você vai na urna e deposita seu voto de confiança, você me passa uma procuração por 4 anos, você assina a minha carteira de trabalho por 4 anos, eu passo a ser um representante empregado do povo. E quando a população enxergar isso, que ela é quem paga por tudo, saúde, educação, moradia, segurança pública, enfim, tudo no geral, inclusive o salário do político, a gente vai ter uma política mais voltada para o povo. Mas não, você faz um calçamento, vamos botar um tapete vermelho aqui pro camarada vir, porque o cara é bonito demais, ele é muito bom. Não, ele fez o que é a obrigação dele, e ele fez com verbas públicas. Quando a gente perceber isso, quando a gente enxergar essa realidade, a coisa muda. E também é o seguinte, a gente fala muito da corrupção política. Mas assim, a gente chega nessa época, rapaz, infelizmente, a nossa cultura está muito atrasada. Todas as pessoas acham que você tem que estar chegando ali e estar remunerando pelo voto. Olha, se eu puder ajudar uma pessoa, eu vou ajudar de coração, como sempre fiz.
mas jamais eu vou fazer algo em troca de um voto. Ou seja, usurpar através de alguma condição financeira ou algo meu que eu abra portas. Até mesmo porque quem sou eu para ter condição de comprar a sua consciência? Quanto vale a sua consciência, né? Quanto vale a nossa consciência? Então, assim, é isso que eu prego sempre. A gente tem tido uma aceitação muito positiva por nossa história. O nosso diário sempre foi esse, né? A gente não tem aqui, eu não tapo só com peneira, eu tenho vários erros, várias falhas e estou aqui na luta para tentar me lapidar todos os dias, né? Mas também eu tenho várias virtudes, que são aquelas de acreditar num país justo, um país de todos, um país do povo para o povo, porque somos nós que construímos esse país. Essa é a cultura real que a gente tem que levar. Quando a gente vê essa política aí ser colocada em prática, essa cultura, a gente muda muita coisa. A gente diz, olha, não, mas aí vem cá, vem um artista de São Paulo, rapaz, tocar no maior som do mundo, tocar em Caruaru, tocar em João Pessoa, como é que pode aceitar ele aqui? Não, peraí, o palco é do artista. Ele foi convidado. Ele foi convidado para mostrar o seu trabalho. Mesmo assim, eu quero ir para São Paulo, para o Rio, como os nossos amiguinhos que vão. Então, a culpa não é do artista que vem, a culpa é da política local que não valoriza a cultura local. Isso é a diferença. Porque todos os dois merecem o mesmo valor. Quem vem de São Paulo, quem vem do Rio. Agora, contanto que a cultura local ela seja primordial. Ansel, você é um grande militante da cultura. A Secretaria de Cultura do Estado, ela tem atendido as demandas da classe artística paraibana? Olha, eu vou ser bem direto a você. Não está só com peneira. Para mim, a Secretaria de Cultura hoje, infelizmente, ela não funciona como deveria. Nem municipal, nem estadual. A gente vê um déficit muito grande. Eu acho que falta mais diálogo com o artista, falta assim, uma informação mais ampla, falta encontros mais direcionados, onde o artista possa deixar ali, olha, secretário, secretária, o representante, a gente tem sede de fazer uma cultura melhor. A gente precisa se unir mais, se abraçar melhor. Eu acho que falta muito. Eu acho que falta muito ainda para nossas secretarias funcionar. Para mim mesmo, nunca funcionou. Para mim mesmo nunca funcionou, nunca tive incentivo nesse sentido, nem no município nem no estado. Ou a gente ia para cima para trabalhar como a gente sempre trabalhou e abrir conta para outros, ou a gente não fazia. Então, como estou lhe dizendo, eu não estava só com peneira. Poderia estar aqui dizendo, não, funciona, não. Para mim nunca funcionou. E não é só para mim não, porque eu vejo que é para muitos artistas que vivem aí a mercê muitas vezes de buscar o seu pão cada dia. Eu não vivo só da cultura, né? Eu tenho outras sobrevivências. Mas e a maioria que vive da cultura, né? Que o artista deve viver da arte. É um setor que gera uma finança muito boa para o país. É um setor que gera, com certeza, rendas muito importantes para o país. É um setor muito importante, porém, não é valorizado como deveria. Entendeu? Agora vamos destrinchar as propostas que você vai estar levando nessa sua campanha. Eu vi lá nas suas redes sociais que você tem alguns pontos e eu anotei aqui para a gente ir destrinchando ao longo da nossa conversa. Com certeza. Vou dar um abraço para também a poetisa Adriana Neves, viu? Grande poetisa, grande amiga, cordelista. Está sempre também na militância, pessoa que eu admiro e respeito muito também, está nos acompanhando aí, viu? Olha, eu tenho dezenas de propostas. Vamos destrinchar ponta a ponta. Aí você fala em difundir e valorizar nosso turismo e culturas locais. Dá uma explanada sobre esse com certeza. Quando a gente começar a levar os valores que a gente tem para o turista quando vem ao nosso setor buscar essa cultura, a gente vai ter com certeza uma busca bem maior. A gente vai começar a ter como pagar, como remunerar melhor esse artista que está ali representando o nosso estado, que está ali mostrando a nossa arte, que está recepcionando aquele turista. Então, quando a gente começa a ver essas duas pontas de linhas como uma ponte só, para passos, para futuro, que unifica um passo só, a gente chega ao objetivo que a gente quer, entendeu? Reforma da Previdência Social. Você disse que vai lutar contra a reforma da Previdência Social. Em que pontos ou quais pontos? E por quê? Olha, para mim, a reforma foi um regresso, um retrocesso. Ou seja, quantas pessoas não morreram para conquistar esses direitos mínimos? O trabalhador trabalha a sua vida toda. Imagina você trabalhar de servente de pedreiro sua vida toda, 30, 35 anos. Amigo, quando você chega àquela determinada idade, você já
Usufruir de quê, homem? Então, esse direito mínimo foi tirado de forma muito brusca, de forma desrespeitosa. Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. É muito fácil estar lá em Brasília, pegar ali e assinar um retrocesso desse, mas vamos se colocar no lugar do outro. Uma coisa é você ver o salário de um médico, de um juiz, de um promotor, mas aquele trabalhador braçal não merece o seu valor mínimo, não, e poder se aposentar com o tempo que já não era tão bacana, já não era essas coisas, né, todas. E aí, da forma que aconteceu, foi pior ainda. Talvez a gente nem se aposente mais, né? Eu e você talvez a gente nem consiga mais chegar a esse hábito de descansar com a família aposentada. Porque o que aconteceu foi um retrocesso muito grande. E nossa luta é que essa reforma ela seja revista de forma que não perca o nosso espaço de INSS, mas o trabalhador, em primeiro lugar, ele seja valorizado. Porque é importante que a gente entenda. Por exemplo, quando a gente fala de trabalhador, pode ser que o empresário ache que a gente não pensa em empresário. Não, é importante que o empresário tenha condição de sobreviver, com impostos dignos, com condições dignas de manter a sua empresa, para pagar um salário digno também ao seu funcionário. Mas é importante que a gente pense no futuro desse cidadão, que tem sua família para criar, que mantém o país todo. É o cidadão que acorda de manhã, pega a sua bicicleta, faz sua marmita, vai trabalhar de servente, de carpinteiro, de pedreiro, enfim, de diversos serviços nesse país, que paga por tudo e mais um pouco. E que direito esse cidadão tem? Chega na fila do hospital, ele enfrenta uma fila enorme, se ele não tiver ali um aparato de alguém conhecido para adiantar as coisas, ele morre no corredor. A falta de investimento na segurança pública, por exemplo, termina que acarreta em muitos assaltos e muitas percas de vida. Entendeu? As condições do profissional que sai fazer a segurança pública, deixa a sua família para proteger a nossa, péssimas. Muitas vezes o salário que não é à altura do que merece. Os nossos profissionais de saúde, você vê, passaram o Covid aí, que situação, quantos profissionais não perderam suas vidas? Então, quando a gente passa a enxergar o lugar do outro, se colocar no lugar do outro, a gente começa a enxergar que esse Brasil ele tem esperança, sim, tem. E condições tem. Condições tem. Você vê essa roubalheira que tem toda aí, não precisa. Até mesmo porque as verbas que tem para um gabinete de um deputado federal, elas são suficientes para se manter. Entendeu? As verbas que vêm ali para manter-se um gabinete no deputado estadual, o seu salário é digno o suficiente. Se coloca no lugar do salário mínimo, do cidadão que está ganhando ali um salário mínimo. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que perceber que foi um retrocesso. Como eu disse a você, a gente, para chegar a essa luta, essa conquista da aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de trabalho, quantas pessoas não morreram, meu amigão? Perderam suas vidas na luta, indo para as ruas, defendendo ali, trabalhar a carteira assinada, defendendo qualidade de vida. Concorda? Então, assim, foi um retrocesso muito grande. Quando você vê, a gente diz, não, mas espera aí, porque agora as pessoas não queriam mais trabalhar, porque não queria mais, a mulher não queria mais trabalhar numa casa de família. Sim, ela tem que trabalhar de forma justa, carteira assinada, ter seus benefícios. Você concorda comigo? Não, é um trabalhador do mesmo jeito que o outro. Então é muito bom, eu tenho ali meu salário, digamos assim, médico, juiz, promotor, empresário de uma renda altíssima. Aí eu querer pagar a tua uma mixaria de salário de esmola, uma questão de esmola. Então, se habituaram a isso. E quando isso mudou um pouco, que a gente começou a ver outra realidade, o povo não quer mais trabalhar de forma... Não, o povo não quer trabalhar de forma escrava. Mas o povo quer trabalhar de forma digna. Que o Brasil é um país de trabalhadores. Entendeu? Então, são essas questões que a gente leva para a reforma, que você vai entender onde eu quero chegar. Na questão de você valorizar o tempo de serviço, esse trabalho que derramou seu suor, sabe, que construiu, regando a base do suor, esse Brasil conosco, entendeu? Você também fala na revogação de alguns pontos da reforma trabalhista. Mas você também não acha que o trabalho, a relação de trabalho também, ao longo do tempo, não mudou e ela precisaria de algumas reformas? Não, olha, tudo na nossa caminhada sempre precisa de alguns ajustes, né? Mas que eu falo no regresso da desvalorização e do tempo que aumenta para o trabalhador chegar ao sonho da aposentadoria, nesse sentido. Que eu acho que foi muito ileal com o trabalhador, entendeu? Nesse sentido. Agora, tem alguns pontos que a gente sabe que sempre tem que se colocar e ter, assim, os seus avanços em mudança.
para que possa melhorar de um lado e do outro. Mas não a balança só pesada de um lado só, entendeu? Qual será a contribuição, caso eleito, do poeta Aziel Lima para a educação? Olha, a gente é militante da educação também, como eu disse a você, a gente é idealizador de bibliotecas comunitárias aqui em Campina, né? A gente tem um trabalho diário nesse projeto, e a educação é fundamental. Olha, quando a gente vê a insegurança no país, a insegurança, ela vem porque só a segurança pública, ela não vai conseguir fazer um aparato de melhorias nesse sentido. A educação, a cultura, o esporte, o lazer, isso ajuda muito. Chegar nas comunidades hoje, eu moro num bairro como as Malvinas, aqui em Campina, que a gente tem hoje mais de 80 mil habitantes, e você chega ali, você não tem uma quadra poliesportiva, você não tem um espaço de biblioteca. Se a gente tivesse uma biblioteca comunitária, não tinha espaço para o estudante ali estudar, sabe, recrear e poder construir um sonho melhor de uma universidade, de um concurso e tal. Então a gente falta muito, quando investe na educação, a gente plantou a maior semente de proliferação futura. Você está educando o cidadão. O cidadão, quando ele se educa, ele ajuda a transformar o país conosco. Ele é uma pessoa de outra visão. É por isso que eu estava falando com você antes, que a nossa política é desse retrocesso, essa cultura atrasada, a troca de favores, foram habituados. Eu entendo muito, eu sei que a necessidade é grande. A gente chega na comunidade, a gente vê a fome, sabe? A gente vê o desespero ali, tem gente que tem a água porque o vizinho é quem dá. Tem gente que tem a luz porque o vizinho empresta ali para que ele possa utilizar, porque mal ele tem ali o feijão para colocar no fogo. A gente sabe a dificuldade, mas não é, sabe, naquele momento uma cesta básica com 50 ou 100 reais que vai mudar a sua vida. Então pense bem, analise, veja a vida pregressa do cidadão, veja que a mudança é importante. Ah, mas vai ser perfeito? Não, nem a Aziel, nem nenhum que chega lá vai ser perfeito, não. A gente não vai mudar o mundo, não. Agora a gente vai fazer a diferença na questão do que a gente prega todo dia, que vivencia na prática. E a questão que a gente vem do povo é do povo para o povo. Porque o que a gente precisa é enxergar a dor do outro. Ah, peraí, eu vou agora para as comunidades. Cheguei lá, vou começar para as comunidades, ouvir o cidadão. Ouvir o cidadão, que é importante ouvir as ideias do cidadão. Como você me convidou aqui, quer dizer, eu venho com toda honra para falar com você, porque você teve o carinho de me convidar, o carinho de conversar comigo, dialogar comigo e conhecer as minhas ideias. Você está abrindo suas portas para que eu possa mostrar a você o que eu posso fazer chegando lá. Então isso já é de extrema importância, conversar, dialogar com o cidadão. Por mim eu passaria aqui o dia, a noite, sabe, ou da amanhecer, porque eu acho que isso é o que é importante. É a gente dialogar com quem está aqui nessa live, assistindo a gente, compactuando, concorda? E você abrir a sua porta, o seu projeto, para dialogar comigo. Então, para mim, ganha a noite e, mais uma vez, repito, me sinto honrado e agradeço mais uma vez o convite. Lembrando às pessoas que essa nossa live, essa nossa conversa, ela fica no Instagram e também ela fica lá no canal Cipuada Nordestina. Já pedindo às pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá e se inscrevam no canal. Além das entrevistas, também tem bastante coisa sobre o Nordeste. Eu gostei do Cipuada Nordestina. Quem está com a gente também aqui, outro amigo da cultura, nosso amigo Cavalcante, viu? Ele trabalha com bandas marciais. Inclusive, eu estou até em dívida com ele essa semana, não foi correria, mas eu ligo para ele essa semana. Forte abraço. Edna Moura também com a gente, obrigado pelo carinho. O meu amigo Cavalcante aí, o Lenilson, viu? É um cara assim, muito esforçado também. Tem um trabalho com criança, com adolescente nas comunidades. É uma pessoa que eu admiro muito e respeito. E assim, são essas pessoas na cultura também que a gente tem que estar abraçando. Entender, conversar com nossa cultura no geral. Conversar com o pessoal que representa o pé de serra, representa a poesia popular, representa a viola, representa o artista local em todos os aspectos. Seja da arte, de desenho, a música cantada, seja da declamação ao cordel escrito, merece nosso carinho, nosso respeito. Nosso país é rico em cultura. Quando a gente começa a enxergar isso, você vê que a gente vai para outro estado, né, principalmente no sul do país, você já estranha as comidas. E quem vem de lá, quando come a nossa comida, ele fica assim, se apaixona por nossa comida, porque é uma culinária diferente. E até muitas vezes foi culinárias que foram feitas de forma sofrida, né? E eu misturando as coisas, como diz o Matuto,
misturando as tintas para ver o que cor dava. Mesmo assim, era nossa culinária. Misturava ali para sobrevivência, uma feijoada, por exemplo, né? É o baião de dois, enfim, muitas vezes, aí, a mistura da porca eu vou fazer. E termina sendo uma comida deliciosa, que a gente hoje tem como prato específico. Veja como nossa cultura é rica. Então, da culinária, a arte, as cores, a gente tem valores. Então, esses valores têm que ser proliferados em vários aspectos. Então, assim, na educação, a gente tem vários pensamentos positivos para que a gente possa estar regando esse país de forma mais positiva. Essa semente da educação é uma semente que não pode deixar de ser proliferada. Caso eleito, aí você vai se deparar com alguns temas nacionais que possam chegar lá para serem votados. O que é que você pensa a respeito do aborto? Olha, temas nacionais é importante sempre que a gente esteja habituado a ouvir. Bem, eu particularmente sou contra, sabe? Eu sou contra porque, assim, eu acho que a vida, ela tem que... A gente não... Só quem pode tirar a vida é Deus, concorda? Mas, enfim, é uma discussão bem mais complexa, porque a gente está em um país que se dividiu, uma ideologia muito, assim, estranha. A gente quando chega lá, por exemplo, se eu chegar lá, eu tenho que esquecer as cores partidárias, as ideologias, e saber que eu estou ali para regir os anseios do povo. Eu não posso estar assim, discutindo coisas fúteis, porque eu sou contra, e terminar que eu esqueça que eu represento Dona Maria que está lá na panela, seu Antônio que está no táxi, o mototaxista, o pintor que está lá na pintura, o senhor que está com a enxadinha na mão, o quilombola, sabe, o negro, o branco, o preto, o amarelo, enfim, independente de sexo, raça ou cor, eu sou representante desse povo. Eu tenho que respeitar o meu povo de forma como empregado desse povo e ouvir esse povo para ver o que é melhor para esse povo. Agora, quanto a essa questão, diretamente, eu sou contra. Entendeu? Eu sou contra e, assim, mais uma vez, repito, para mim, a vida é essencial. A gente tem que deixar que uma flor, ela venha desabrochar de forma positiva. A gente vê a natureza, Deus ali falar com a gente pela natureza. E uma vida é uma flor que Deus permite a gente, é uma criança, sabe? Sai de um fruto, de uma árvore dentro da vida, que é a mulher, sai aquele fruto belíssimo para ser proliferado uma geração maior, proliferar um novo aspecto de família, né? Ah, eita, meu filho, olha. Não, mas foi de forma... Então, dê alguma família que queira criar, que tem um sonho de criar, mas não mate a criança, entendeu? Eu penso assim. Mas, enfim, a gente não é dono da verdade, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou dizendo o que eu acredito e o que eu defendo. Eu, particularmente, sou contra, mas a gente tem várias formas de discutir o assunto e poder entender cada situação, entendeu? Algumas entidades defensoras dos animais, elas têm a nossa vaquejada como maus tratos aos animais. O que é que você pensa a respeito da nossa vaquejada? Olha, eu sou bem sincero a você, eu sou suspeito para falar, porque a gente é nordestino. A gente foi criado na pega de boi no mato, a gente foi criado na vaquejada, na argolinha. Eu acho assim, que não há maldade maior do que eu pegar o boi e matar e assim, tá destrinchando e a gente se alimentar dessa carne. Entendeu? Eu sou muito a favor dos animais, entenda. Eu sou muito a favor da proteção dos animais, sou. Mas eu também não tapo só com pena, não sou hipócrita de dizer que eu sou contra essa cultura. Eu nasci nessa cultura. Então, o vaqueiro, ele tem aquela cultura. Como você é para pega de boi no mato, por exemplo? O boi se machuca, o vaqueiro se machuca. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou a favor do camarada derrubar a bola e machucar o boi, não. Mas, na maioria das vezes, são incidentes mínimos, no sentido de outras questões que a gente vê. Concorda? Então, eu não sou contra a vaquejada. Sou defensor dos animais, sou. Mas a vaquejada é um esporte, é uma cultura que a gente vivencia há décadas e décadas e décadas. O vaqueiro ama aquilo ali. Ali é a vida dele. Ali é o que ele nasceu fazendo aquilo ali. Para mim chegar e tentar mudar de dia para a noite é complexo. Ou não? Anciel, que análise você faz do governo federal? Olha, eu acho assim, eu acho que o governo federal, ou estadual, ou municipal, quando ele é eleito para, sabe, administrar os recursos, sabe, os anseios, a melhoria para uma nação.
Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, de cautela com as palavras, porque a gente forma opinião. A gente tem que ter cautelas com o que a gente se direciona a determinados públicos, porque a gente é um governo de todos. A gente tem que ter cautela com o que a gente prega para essa população. Como eu falei, a partir do momento que a gente é eleito, a gente deve satisfação à população. Eu estou ali como representante de uma nação por inteiro, não só de quem votou em mim. Independente de quem votou ou não, eu sou representante do mesmo jeito, voto do mesmo jeito, mesmo seu. E eu acho assim, que tem algumas falas do presidente que deixa a desejar. Sabe, tem os seus acertos? Tem, como todos têm. Mas, assim, algumas falas, algumas formas de se pronunciar à população, se direcionar ao trabalhador, muitas vezes à mulher, sabe, a ideologias. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado como representante do povo. Porque eu não estou ali, sabe, para meus anseios, não. Eu estou ali para representar vocês. Eu estou ali com obrigações. Eu estou ali com o dever de respeitar o cidadão que paga seus impostos. Então, assim, nesse sentido, alguns diálogos do presidente, para mim, deixam muito a desejar. E, para mim, tem errado feio nesse sentido. Sabe, eu acho que o nosso presidente ele teve aí a oportunidade de ser o melhor presidente do Brasil pela época que pegou. Sabe? Ah, Zé, mas como assim? Meu amigo, você tem a rede nacional. Você chega ali, olha, eu chamo a população brasileira nesse instante para dizer, olha, que a política passou. A ideologia fica aqui. Agora vamos construir um país de educação, de respeito, de saúde, de moradia, de esporte, de lazer, porque o país é de todos. Então, gente, hoje sou presidente de toda a nação, de quem votou em mim e quem não votou. A partir do momento que eu começo a escolher um lado e, tipo assim, fazer uma guerra popular, ou seja, a gente está destruindo os anseios. Que pátria é essa? Eu estou jogando meu povo contra meu povo? Então, nesse sentido, eu não tiro o chapéu para o presidente. João, o governo João Azevedo, que análise você faz? Olha, o governo João Azevedo, como todo governante em si, tem feito seu trabalho de forma que tem defendido os anseios do povo. Por exemplo, na pandemia, muita gente critica o fechamento de comércio. Eu, particularmente, tive Covid. Eu passei 10 dias internados, quase que eu morro. E por quê? Eu trabalhava em rádio de manhã, ia para a rádio. Se eu tivesse ficado em casa na quarentena, eu tinha me reservado daquilo. Terminou que eu pensei que era uma gripe normal, eu ia para a rádio, quer dizer, eu posso até ter passado para outras pessoas, né, proliferando aquele problema, e quase que eu perco a minha vida. Então, nesse sentido, quando o governo tomou aquela decisão, ele estava mais que correto. A doença vem matando, vem assim, destruindo vidas de uma forma no geral. É um governo que tem tentado negociar com a segurança pública, tem tentado negociar com a educação, mas não é fácil porque, assim, só 4 anos. Você tem que dar a oportunidade de tentar o mais 4 para poder a casa ficar da forma que é para ser. Por exemplo, a nossa casa, você tem 2, 3 filhos, a esposa, ou 5 filhos, ou 10, é fácil da gente resistir? É fácil da gente controlar? Já não é fácil. Imagine o Estado. Imagine uma presidência da República, mais uma vez eu volto também ao presidente. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus erros e seus acertos. E assim, eu acho que o governo João Azevedo ele tem tentado acertar de várias formas. Entendeu? A política nunca vai agradar a todos. Mas, assim, eu hoje acompanho o governo do Estado, né? Mas, como eu disse a você perguntou a cultura aqui antes. A cultura da Secretaria de Cultura do Estado. Para mim, não existe. Para mim, não vale de nada. Porque eu não vejo atender os anseios do artista. Então, não está só com peneira. Você lembra que eu estava falando aqui antes. Hoje estou com o governo, acredito desse governo. Estamos caminhando junto. Eu acho que tem sido um governo que tem lutado, tentado abraçar as causas, tem tentado fazer de uma forma muito positiva, com ética e decência, o governo do Estado. Não vai ser fácil nunca, porque a gente sabe as demandas que tem no Estado desse. É de um Estado pobre, um Estado de dificuldades, um Estado de várias etnias raciais, de várias lutas diferentes, de vários anseios diferentes. Mas perfeito também não é não. Vamos lutar para a gente chegar lá com ele e construir, dialogar, um puxar a orelha do outro, que tem que ser assim também. Não é porque você está do lado do camarada que tem que estar abraçando, não. Não, peraí. Estou aqui, estou. Agora, o senhor errou aqui, vamos tentar acertar. A gente deve satisfação ao povo, entendeu? Eu penso dessa forma. Estou acompanhando ele agora também. Venho para a militância do partido, o Rede me convidou. Um partido que me, assim, fez acreditar. Eu nunca fui
é filha da partido nenhum, nunca tive filiação. Tive minha militância sempre na cultura, na educação, mas de forma direta. Vim para esse anseio, para esse pleito, a convite dos amigos, das pessoas que pediram para que a gente colocasse o nosso nome, e estamos aí, mais uma vez à disposição. Por que a Paraíba precisa do poeta Aziel Lima como deputado federal? Eu acho que Aziel, eu costumo dizer que a gente nasce e só Deus ele sabe os caminhos que a gente vai seguir, como eu dizia. Eu nunca me vi em trabalho social, eu nunca me vi como poeta popular. E o trabalho de Deus foi assim, muito mais inspirador do que eu imaginava. Deus ele veio trabalhando na minha vida de forma que hoje muitas vezes eu me vejo, mas o que é que eu estou fazendo aqui? É tão difícil, é tanta luta diária, você acorda de manhã e batalha, mas eu vejo mais como uma missão do que mesmo um trabalho. Eu vejo mais como missão do que mesmo poeta no palco fazendo arte. E quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. Quem me conhece sabe quem sou eu. A pessoa que eu sou. Não sou perfeito. Eu tenho que dizer, eu digo mesmo, bato no mirão e digo, olha, não gostei disso aqui está errado mesmo. E muitas vezes sou taxado de radical, não sou radical, não. Eu sou Aziel Lima, que defende os anseios que eu acredito. Olha, isso aqui está errado e vamos lutar para isso aqui mudar. Porque a gente está sendo injusto com o povo que paga seus impostos. Então, acho que precisa, sabe por quê? Porque a gente tem uma voz que vem do povo, a gente está ali na comunidade, está ouvindo Dona Maria, que faz o algodão doce, está ouvindo Seu João, que está com a enxadinha na mão, está ouvindo o Culambola, está ouvindo ali o próprio branco, o rico, o empresário. A gente está no meio de todos, está no meio de comunicação, a gente conversa com artistas diariamente e pergunta aos artistas que foram no meu programa a forma que a gente trata. Pergunta ao artista, ele pode está começando agora, muitas vezes. Eu fui até aquele cara assim, levou determinado artista, rapaz, não, ele está começando, a forma dele fazer o trabalhozinho, então ele vai melhorar, porque ninguém nasceu sabendo de tudo, a gente vai se lapidando. Então, eu sou essa pessoa que acredito no projeto chamado Vida, no projeto chamado Pessoas. É tanto que eu tenho dezenas de alunos, inclusive, se você quiser, eu chamo um deles aqui, um espelho desse, que hoje é um grande comunicador, é presidente de uma coordenação a nível de Brasil, de uma coordenação de comunicadores do Brasil, e vem de uma comunidade pobre, a gente resgatou de uma comunidade de luta, e dezenas e outros. Então, Aziel, para muitos louco, porque dizem que o poeta é louco. Quer que eu explique que o poeta é louco, não? Quer ouvir? Fica à vontade. Eu estava numa apresentação, Maurício, por favor, Maurício. Eu estava numa apresentação, escutei quando a moça disse assim, por que todo poeta é louco? Ele é muito imperativo. Aí eu disse, eu vou lhe responder, moça. Eu disse, dizem que o poeta é louco pelo que pensa e faz. É mestre dos anormais, enigmático, visionário, diferente. Enxerga além de seu tempo, tira de onde não tem. Faz de um príncipe Zé Ninguém, transforma plebeu em fidalgo. É mágico do imaginário e passageiro do além. Eu te respondo com certeza. Eu me inspiro naturalmente, tenho a percepção do amor, enxergo o valor do espinho, que protege uma flor, preservando o seu perfume, vejo na luz do vagalume os olhos do Criador. Se para o mundo isso é loucura, eu sou louco, seu doutor. E assim, o meu diploma é na prática. É verso, é rima cantada, é prosa, é declamação, é cordel, é poesia, é inspiração dia a dia, na meta da expressão. Minha botina é meu sapato, meu paletão gibão. Minha caneta é a rima, a minha escola mudão. Meu professor, confesso, é o mestre do universo, Deus toda a criação. E assim eu sou resistência. Eu sou brasa de Angico, sou sertão em seco chuva. Sou semente do deserto, que brota chuva o calor. Sou um projeto divino. Sou bicho homem com o coração de menino. No purido meu destino, sou espinho e sou flor. O Nordeste está diferenciado. Muito bom mesmo. Aziel, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. Eu já quero te agradecer demais. Mas antes de terminar a nossa conversa, aqui tem o momento cipuada. Eu vou dizer uma palavra ou uma frase e você também de uma cipuada só, você responde. Eu já gostei da cipuada nordestina, viu? Que essa é pesada. Geralmente é de cipó de boi. Um lugar. Eu nosso amigo Ari Barros, viu? Tirando amigo nosso. Fez meu jingo aí, tá me ajudando muito nessa caminhada. E mais uma vez agradecer o seu carinho, a sua atenção. Se possível, queria convidar Maurício só para dar uma boa noite a você e você ver um espelho de vida que é transformado. Maurício, quando o jovem repórter, deu uma boa noite aqui, o nosso nobre amigo. Para mim é um filho, é um amigo, é um professor também, viu? Prazer, cara.
Boa noite, Arlindo. Saudar você com um abraço, uma boa noite para você e para todos que também estão nos acompanhando através dessa live, né? Eu fico muito feliz, né, nessa oportunidade, sou uma prova vida através dos projetos que a ZEL desenvolve por aqui. E hoje me sinto agraciado, né? Não só de ter passado por tantas etapas em vários projetos, mas hoje ser espelho para outros jovens, né, para outra juventude, para poder proliferar ainda mais esse trabalho. E assim, minha vida ser transformada através de projetos sociais, né, a qual eu não me imaginava, hoje estar atuando na área de comunicação, vai bem mais além disso, né, através do projeto Jovem Repórter. Primeiro que eu não me espelhava em partir para a área da comunicação, mas quando a gente passa a enxergar o projeto verdadeiramente, ele é bem mais do que isso, mais do que uma formação profissional. É uma capacitação, é uma transformação de vida social. Principalmente, eu sou o retrato, assim como a grande maioria da juventude, a gente vive em uma realidade de comunidades carentes, carente de educação, de cultura, de tudo. Então, através dos projetos, a gente tem a oportunidade de ter uma vida transformada e também de a gente poder fazer com que essa bandeira, né, possa levar também para outras famílias, outras juventudes. Então, hoje eu sou a prova viva, né, desses projetos, e hoje sou muito feliz em poder também levar para outras juventudes. Já convida a Arlindo para vir o Jovem Repórter conhecer e ser entrevistado, né? Exatamente, convite aberto, Arlindo, nosso programa Jovem Repórter, toda terça-feira, de 13 às 14 horas na Rádio Laga FM. A gente sempre, semanalmente, traz um debate positivo, colocando jovens para eles mesmos fazerem as entrevistas, né, resgatarem um pouco da nossa cultura, valorização e, claro, também dar vez e voz a quem tanto faz por nós, seja na cultura, seja na parte social ou na educacional aqui no nosso estado da Paraíba. Um abraço a todos. Abraço, cara, e parabéns mesmo pelo seu trabalho, por ter abraçado isso. Muito obrigado, boa noite. Estou à sua disposição, irmão. Eu quero dar um depoimento como professor, né? Eu sou professor. É muito gratificante, eu acho que você está radiante aí quando alguém dá um depoimento desse, ou então quando um projeto, ou então um trabalho que a gente desenvolve com alguém, esse trabalho frutifica. Eu quero lhe parabenizar mais uma vez, né? E eu, como professor, eu fico gratificado em ver trabalhos assim, dando frutos, bons frutos, na verdade, não é isso, Aziel? Isso é o que é o mais importante. Eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Isso é o que eu disse a você, por isso que eu acho que a gente precisa de uma oportunidade. A gente possa mostrar ao Brasil que a política ela é importante em todos os aspectos. A política é a nossa casa, é a nossa igreja, é a nossa escola, é a nossa família. Agora, a política de verdade, a vida aqui é uma passagem muito rápida, Arlindo, para que a gente possa passar em um ambiente e não deixar a nossa história. Onde eu passei para uma glória do Senhor Jesus, que é o meu mestre maior, de todas as horas, e sem demagogia, sem criticar religião nenhuma. Para mim, Deus é acima de todas as coisas. Eu posso dizer que eu sou realizado, porque quando eu passei a construir história, você vê o Conselho Tutelar é um ambiente difícil de trabalhar. E a gente hoje é conhecido praticamente todo o Brasil através do Equinverso. Em rádio, televisão, sabe, em debates, do juiz a promotor, do delegado de polícia da infância, ao Conselho Tutelar, do assistente social, ao psicólogo, do senhor, a senhora, da criança e adolescente. A gente levou ali a poesia de cordel através do ECA. Então, eu creio que Deus não coloca nenhuma pedrinha no lugar se não for necessário. Tudo ele faz na hora certa, no momento certo. E se aconteceu isso de uma forma muito rápida, que não era esperado para mim também, tá colocando meu nome hoje, a gente está aqui, é porque é um projeto de Deus e depende de resultado, estou por aqui. Costumo dizer, se eu tirar 2 votos, eu tive um cidadão de bem, que foi às urnas e acreditou na minha pessoa. Então já me sinto eleito, já me sinto honrado. E assim estamos aí, não tenho medo de urnas, eu tenho medo de me calar diante das injustiças. Eu tenho medo de me calar diante das coisas negativas que o trabalhador vivencia todos os dias. Eu tenho medo de me calar diante da falta de educação de qualidade, da falta de moradia, da falta de cultura, da falta de esporte, lazer. Seja que nossa educação hoje, Arlindo, você é um professor, é um mestre de sala, eu já fui por muito tempo e tenho a maior honra de dizer que fui e continuo sendo professor. O quanto é difícil. A nossa educação hoje ela não é atrativa. Ela enfrenta várias dificuldades. Se não tivesse as pessoas como vocês, que são verdadeiros heróis em sala de aula, dificilmente a gente conseguia manter o aluno em sala, porque realmente não tem um atrativo, não tem uma qualidade necessária para o nosso aluno. Concorda?
Então, assim, quantas horas você não passa na madrugada preparando uma aula diferente para poder segurar o aluno na sala de aula? Eu não sei o que é isso. Sabe as dificuldades que enfrenta o educador. E muitas vezes o país enxerga como. No Japão enxerga como o professor como mestre, né? Se curva diante dele. No Brasil tem político que acha que o professor ganha como vagabundo. Desculpa a expressão, mas você sabe bem disso. Então, é um atraso muito grande cultural. E quando a gente começa a enxergar esses valores todos no seu lugar, quando a gente começa a enxergar que o esporte é importante, a cultura é importante, a educação suprema, de suprema importância, sabe, o lazer da família, sabe, a vida começa a chegar diferente. Mais uma vez, repito, a vida é passageira. E a gente vive num trem-bala constante. E esse trem, ele vai parando em cada estação a cada segundo. E alguém vai descer. Sua missão terminou. Será que a gente está preparado para descer na próxima estação? Cumprimos nossa missão? Então, estou aí. Mais uma vez, muito obrigado. Pode vir na Lapada. Mas tá faltando momento cipuada. Vamos lá para o momento cipuada? Eu quero ir para cipuada. Pode ir para cipuada. Um lugar. Oi? Um lugar. Um lugar que eu gosto, assim como assim? Isso, um lugar que você gosta. Um lugar que você gosta. Olha, assim, eu particularmente, eu passei por vários locais que eu gosto, mas Campina Grande foi um lugar que me acolheu, um lugar que eu consegui fazer um trabalho social e cultural muito amplo. Trabalho que eu tenho aqui, uma cidade que eu tenho grandes amigos, pessoas que me admiram, que me respeitam e incentivam o nosso trabalho. Então, para mim, Campina Grande. Mas, sempre com orgulho de ser nordestino e principalmente sertanejo. Uma tristeza. Tristeza, eu acho que a gente poder ver a desigualdade social todos os dias e a gente se achar muitas vezes algemado, aprisionado, sem poder fazer nada. Uma alegria. A alegria é amanhecer diariamente e poder ver a natureza, ver o canto dos passos e ver que Deus lhe abençoou com mais um passo de vida. Você vê a família bem, você vê ali os amigos. Então não tem alegria maior que essa. Um arrependimento. Arrependimento, eu acho que daquilo que eu não fiz. Porque se eu deixei de fazer, eu fui covarde muitas vezes. Eu acho que a gente não tem que ter medo da vida, não. Se errou, a gente vai aprender com erro. Se acertou, a gente vai melhorar cada vez mais e viver aquele momento. Uma decepção. Decepção, a gente tem constante, né? Como pessoas muitas vezes que tá ali ao seu lado, que você acredita, que você apoia, que você valoriza, que tem como um amigo, como um irmão, às vezes até como um pai, e chegar ali e trair. Então, decepções como essa lhe machuca muito. Família. Família é a base de tudo. Família é a essência. E me preocupa muito hoje, nos dias atuais, ver as alianças se partindo de forma muito brusca, muito rápida. Um medo. Medo, eu acho que medo de simplesmente ficar diante das circunstâncias da vida e, mais uma vez, repito, ficar algemado e não poder fazer nada. Eu tenho esse medo. De ver ali alguém passar uma dificuldade, passar um sofrimento e eu não ter condições nenhuma de fazer algo para aquela pessoa. Isso é o meu maior grande medo. Uma saudade. Saudade dos meus pais, que foram meus heróis. Saudades, assim, gigantescas, viu? Que eu posso até escrever em poesia para você. Um poeta. Poeta, eu acho que eu seria injusto eu falar um nome aqui, porque a gente tem grandes nomes na poesia, né? A gente tem muitos amigos bons, tanto do hoje, do ontem, como os que vão vir amanhã. A gente tem muitos grandes nomes, e eu seria injusto, porque eu tenho muitos amigos de crianças, adolescentes, de senhores e senhoras. A gente tem muita gente boa na poesia. Então, eu prefiro dizer que o maior poeta é o divino lá, que nos inspira todos os dias. Futuro. Futuro? A gente poder estar trilhando aí, levando as pessoas à conscientização, e se chegarmos, a gente poder mostrar que é capaz de fazer uma política do povo para o povo. Em que ou em quem você daria uma cipoada no lombo? Tem muita gente. Tem muita gente que merece cipoada, tem muita capa de pé num país como esse. Então seriam muitos nomes para me passaria a noite aqui dizendo. A vida. A vida é uma magia. A vida é Deus, a vida é o respirar, a vida é o enxergar, a vida é cada passo que a gente dá, a vida é tudo. Deus. Deus, a supremacia, sabe, o infinito, o amor,
a paz, o abraço fraterno, que quando a gente está com dores espirituais, de qualquer forma, ele vem para acalentar o Pai de todas as horas, em todos os momentos. Deus sem palavras. Um verso. Verso. Eu diria, eu vou complementar com Deus, eu vou dizer assim para você. Me explique como o sol ilumina e aquece o dia, sem pós, transformador, sem lâmpada e sem bateria. Que noite de lua cheia, a noite parece o dia. O ar sopra invisível, eu não consigo enxergá-lo, mas respiro noite e dia. Me explique de onde vem, pois sim, eu não vivia. A chuva cai do céu, traz para o mundo alegria. Regando todo o planeta, faz com que a natureza prolifere com riqueza o pão que o homem sacia. Porém, uma coisa eu te explico, e te afirmo com certeza. Só Deus pode explicar os mistérios da natureza, pois a terra que abençoa, com o pão às nossas mesas, por ela serás comido, seja pobre ou seja rico, não importa luxo ou riqueza. Muito bom mesmo. Aziel, agora você fica à vontade. Eu já lhe agradecendo, mais uma vez agradecendo a você essa nossa conversa, para você levar suas ideias, conhecer um pouquinho de você também, né? Fique à vontade para você, já pode pedir voto, então fique à vontade para você pedir voto, de deixar sua mensagem para o povo paraibano. E mais uma vez, muito obrigado, poeta. Satisfação é minha, meu irmão, sempre às ordens, poder dialogar com você, um cidadão de bem, um educador, uma pessoa esforçada pela cultura nordestina. E a quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, estou aí, coloquei meu nome com simplicidade, sem mentira, sem promessa ou enganação, sabe? Estou aí defendendo projetos que acredito, sem estar machucando ninguém, ou precisando denigrar a imagem de ninguém, para poder ter aí acesso a um voto cidadão. Então me coloco à disposição de vocês. Se achar prudente, averigue minha vida pregressa, me dê uma oportunidade para que eu possa chegar em Brasília e poder fazer algo diferente, como tem feito pela educação, pela cultura, pelo cidadão em si, pela moradia, pelo lazer, por dias melhores. Mudar o mundo a gente não muda não, mas a gente pode, sabe, fazendo algo diferente para fazer a melhoria nesse país. E no mais uma vez repito, a mudança não vem lá de cima para cá não, ela vem do povo para o povo. Não se constrói um edifício ou uma casa do teto para o piso, e sim da base, que é o piso, para o telhado. Então pense bem, o voto, sabe, o voto consciente é transformador, ele muda muita coisa. Não tenho dinheiro, sabe, sou um cara simples, humilde, mas tenho trabalho, tenho um projeto, tenho história, não caio de paraquedas, quem me conhece sabe, a minha luta diária. Sou essa pessoa aqui que você está vendo aqui, sem meias palavras, sem tapar sol com peneira e direto. Sou um bacharel em Direito, sou comunicador, sou professor, sou pai, sou amigo, sou irmão, sou ativista cultural com muita honra, sou nordestino, de coração e alma, meu filho. Pode ter certeza, porque eu nasci no Nordeste, está diferenciado. Então, para mim, isso já é tudo. E estamos aí. De acreditar em mim, mais uma vez, agradeço a sua atenção. E pode ter certeza que se eu chegar em algum local, seja esse espaço ou outro, para me mudar, eu prefiro que Deus não permita que eu chegue. Porque jamais eu posso mudar a minha essência. A gente tem que ser quem a gente é. Obrigado, poeta Aziel. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui, a Cipuada Nordestina. Abraço, gente. O Nordeste está diferenciado.